Fala aí, turma do oitavo. Tudo tranquilo com vocês? Então, a gente está no PET 1 e eu vou fazer a correção da segunda semana das atividades do PET 1, ok? Então, só lembrando um pouquinho aí, essa semana está falando sobre o bioma, né? Sobre biomas, né? E o que são biomas, né? Então, o biomas é uma reunião de ecossistemas, tá? Então, a gente sabe, né? A gente já estudou que ecossistema é, é, é a junção de comunidades biológicas com os fatores abióticos, né? Então, quando você tem essa junção entre a comunidade biológica, né, que são os animais, os vegetais, né, os fungos, as bactérias, os protozoários, as algas, né, que é o que a gente chama de biota, né? Quando você tem essa interação da biota com os fatores abióticos, que é o sol, a água, o solo, o ar, aí entram alguns fenômenos naturais como chuva, tempestade, relâmpago, trovão, né? Terremoto, maremoto, tsunamis, são esses fenômenos que a gente considera isso como fatores abióticos. Então, quando você tem essa interação dos fatores bióticos, né, que são a biota, com os fatores abióticos, que são esses fenômenos naturais, mais a matéria, né, que a gente chama de matéria não viva, né, que são os fatores abióticos, a gente tem então a formação de ecossistemas. Então a gente tem dois tipos de ecossistema, o ecossistema aquático e o ecossistema terrestre. E a junção desses ecossistemas, tanto aquático quanto terrestre, vai formar os biomas, tá? Então a gente, numerado aí, a gente tem o Cerrado, né, a Amazônia, a Caatinga, a Mata Atlântica, o Pantanal e o Pampa. Então são esses 6 biomas que formam toda a biodiversidade do Brasil, tá? Do território brasileiro aí, ok? Então aqui a gente pode ver com alguns né, algumas regiões, né, onde a gente vai encontrar esses biomas. Então aqui em maior no mapa aí a gente tem o bioma amazônico, né? Depois o verde, verde mais escuro aí, né? Depois a gente tem um marronzinho aqui, um bege, não sei que cor seria isso, que é o bioma Pantanal, né? Foi muito falado um tempo atrás aí por causa das queimadas, né? Aqui embaixo, no finalzinho do Brasil, aqui já a gente tem o bioma dos Pampas, né? Essa faixa verde aqui a gente tem a Mata Atlântica, né? Hoje muito menor do que era, né? Quando os portugueses chegaram aqui no Brasil, né? Aqui a gente tem no Nordeste aqui a Caatinga e no centrão do Brasil aí a gente tem o bioma Cerrado, tá? Aí aqui tem algum detalhe, né, alguns detalhes sobre o bioma amazônico, extensão do território, né, disponibilidade da água, e depois é interessante que vocês leiam, né, e né, se interajam, né, com essas características de cada um aí. Interessante aqui no Cerrado é que a gente tem alguns animais muito conhecidos, né, como a anta, o tamanduá, o lobo-guará, né, a capivara, que são animais bem conhecidos por nós, né, que na verdade esses animais eles são característicos desse bioma, mas eles também transitam em outros biomas, né. A Mata Atlântica, né, a gente tem aí o a gente pode encontrar o lobo-guará, pode encontrar tamanduá, né? Então esses animais são característicos, mas eles não são tão específicos assim de determinados biomas. É lógico que a gente vai encontrar alguns animais que são endêmicos de algumas regiões e aí eles estão mais aptos àquele determinado bioma ali, ok? Então vamos lá para as atividades. Aqui está assim, ó, número 1. Observe o mapa a seguir. A área indicada pela seta caracteriza-se. Então, essa seta aqui está indicando no mapa
E a gente viu no mapa que essa parte é o bioma cerrado, né? Que está aí no centrão do Brasil aí. Qual que é a característica desse bioma? Ele, letra A, pela presença de diversos ecossistemas, no passado ocupou quase toda a região litorânea brasileira. Isso é uma característica do bioma de Mata Atlântica, tá? Letra B, é responsável por 40% do território brasileiro e é constituída principalmente por uma floresta tropical. Essa seria mais uma característica puxada mais para o bioma amazônico, ok? Com uma rica biodiversidade, caracteriza-se pela presença de gramíneas, arbustos e árvores retorcidas. Essa é uma característica marcante do cerrado, tá? A gente tem arbustos, então não, como o cerrado ele tem uma extensão, né, uma espessura de terra muito pouca em relação aos outros biomas, né? Então as árvores geralmente elas são pequenas e ela tem uma característica de ser retorcida, né? Então a letra C, a gente então vai escolher aqui a letra C como a alternativa verdadeira. Tá? Vamos dar só uma olhadinha na D aqui, né? Tem clima tropical frio, sendo a temperatura média anual de 19 graus. Aí também não é uma característica do Cerrado, né? Do centro do Brasil, que é um lugar mais quente, né? Ok? Vamos lá. Questão número 2, adaptada aí da FUVEST. Observe e analise a charge ao lado. Deixa eu puxar aqui. A crítica contida na charge visa principalmente ao, né? Ato de defender uma floresta que já pertence ao Brasil, desejo obsessivo de conservação da natureza brasileira, contradição entre o slogan e a falta de cuidado com a floresta, excesso de patriotismo, pois devemos explorar as riquezas da Amazônia. Então aí tem um cara escrevendo, pregando uma placa aí, a Amazônia é nossa, né? E sendo que a Amazônia está toda destruída, né? Então existe aqui uma grande contradição entre o que se fala, né? Entre que o pessoal que é patriota, né? Se diz aí se diz patriota, né? E fala, bate no peito e fala a Amazônia é nossa, mas ao mesmo tempo então está destruindo a nossa Amazônia, achando que porque é nossa pode destruir, né? Então aí é a contradição, letra C, ok? Beleza, vamos lá para a próxima. Leia o trecho da reportagem abaixo. A Amazônia registrou um aumento de 44,2% dos focos de queimadas entre os meses de janeiro, deixa eu só diminuir um pouquinho aqui, não vai dar para ler, e abril de 2020, em relação ao primeiro quadrimestre do ano passado. Quadrimestres são 4 meses, né? Nos primeiros 4 meses, 359 focos ativos foram detectados por satélite, enquanto no mesmo período de 2019 o número foi de muito ainda, mas foi de 249. Tá? Os dados são do Programa de Queimadas do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, que monitora as queimadas em todo o Brasil há 22 anos e que infelizmente, né, teve aí o seu diretor dispensado aí por revelar a realidade, né? Enumere prejuízos à fauna, à flora e à população decorrente das queimadas na Amazônia. Eu já comentei isso em alguns vídeos de algumas turmas. O maior prejuízo quando você causa uma queimada ou você causa um desmatamento, né, é com relação à cadeia alimentar. Lembrei, eu falei até sobre a instalação das barragens das hidrelétricas, que não é igual, mas é algo que também gera prejuízo, né? Então, o primeiro prejuízo que a queimada, que a instalação da barragem lá da hidrelétrica vai causar
é uma quebra na cadeia alimentar, né? Num todo, na quebra na teia alimentar, né? Por quê? Se você queima os produtores, que são os vegetais, né? São as plantas, você acaba quebrando a cadeia, você tira o alimento dos consumidores primários, que são os herbívoros, né? E aí, os herbívoros entrando em extinção, você quebra o alimento dos consumidores secundários e assim sucessivamente. Então, você extingue um elemento da cadeia alimentar, né, da teia alimentar, você gera uma, uma extinção, o que a gente chama de extinção em cadeia, né? Porque aí vai faltando na base, né? Imagina você construir uma casa sem base. Um determinado momento, aquilo tudo desmorona, né? Então é aí o que vai acontecer. Se você qualquer prejuízo que você cause aos biomas, aos ecossistemas, você atinge primeiramente a cadeia alimentar, tá? Então esse é o maior prejuízo à fauna e à flora, né? Além do ressecamento do solo, né? Aí morte, extinção de algumas espécies. Existem algumas espécies que elas são invasoras, né? Que são espécies que a gente chama de espécies exóticas, que se dão bem às vezes com a queimada. Então ela acaba aumentando o seu número de indivíduos e aí prejudicando aos que são endêmicos da região, tá? Então são inúmeros os prejuízos aí, tá? Quanto à população, a gente tem a quebra da biodiversidade. Então, se você quebra a biodiversidade, né, se você começa a prejudicar a biodiversidade, você prejudica a você mesmo, né, ao ser humano mesmo, porque a gente depende da biodiversidade, né? De uma forma direta ou indireta, a gente depende da biodiversidade, porque são as florestas que vão reter ou vão fazer a formação de chuva, né? Tem todo esse detalhe aí. E outra prejuízo à população é quanto à questão da respiração, né? Quanto mais partículas estiverem suspensas no ar, mais prejuízos causam ao nosso sistema respiratório. Então, assim, eu poderia ficar aqui a tarde inteira falando, porque são inúmeros os prejuízos causados tanto à fauna quanto à flora e principalmente, né, a nós mesmos, que em grande parte somos os principais provedores das queimadas, ok? Então, um abraço a todos, espero que estejam gostando e falou!